fui forjada para estar aqui. Há um tempo como esse, me levanto e digo sim. Sou mistério, sou estrela que brilha na escuridão. Dócil e submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada, escolhida, o Rei me deu seu coração. Sou mistério, sou Débora, sou multidão em mim, sou Rabi, sou Jael, o inimigo destruí. Eu sou Ana, sou Danita, meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou mulher de Deus, para um tempo como esse. Levanta-se hoje, levanta-se mulher. Sou estrela que brilha na escuridão. Dócil e submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada, escolhida, o Rei me deu seu coração. Sou mistério, sou Débora, sou multidão em mim, sou Rabi, sou Jael, o inimigo destruí. Eu sou Ana, sou Danita, meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou multidão em mim, declare. Sou Jael, o inimigo destruí. Eu sou Ana, sou Danita, meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou mulher de Deus, sou mulher de Deus, sou de Deus, sou mulher de Deus. Declare isso. Eu sou mulher de Deus, para um tempo como esse. Boa noite, igreja. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso Congresso de Mulheres, amém? Então nós somos mulheres fortes, forjadas em Deus para tempos como este. Que tempo? Tempos difíceis. Porque quando tudo está bem, é mais fácil de nós caminharmos, não é? Mas nem sempre as coisas estão bem, nem sempre as coisas ocorrem da maneira como nós imaginávamos. Quer ver um exemplo? Hoje estava tudo preparado e programado para que a pastora Dani Fraguito estivesse aqui. Mas choveu muito, né? E isso impediu que ela estivesse conosco hoje. Mas isso vai fazer alguma diferença no culto em que nós queremos celebrar ao Senhor? Não vai. Por quê? Porque o Senhor está aqui e é a Ele que nós vamos render o nosso culto
o nosso louvor e a nossa adoração. E como todas essas mulheres que nós conhecemos na palavra de Deus, são exemplos para nós de termos passado momentos às vezes muito difíceis, o objetivo desse congresso é forjar no nosso coração, forjar em cada mulher a mesma vitalidade, o mesmo vigor, independente das circunstâncias que nos cercam. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor continua sendo a nossa alegria. O Senhor continua tendo o controle da nossa vida. Então, que nós possamos dar continuidade ao nosso congresso de mulheres. Amém? Vocês estão felizes? Eu estou. Então, a palavra hoje não virá pela pastora Dani Fraguito, mas o Senhor estará falando a palavra que Ele quer trazer aos nossos corações pelo nosso pastor. Amém? Então, vou pedir para que todos os irmãos se coloquem de pé. Nós vamos orar nesse momento. Pai amado, nós queremos te agradecer, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem todo o controle da nossa vida, do tempo, da natureza. E é onisciente, Senhor. Às vezes nós não conseguimos entender algumas coisas que acontecem, mas, Senhor, o Senhor não nos chamou para entender, o Senhor nos chamou para crer, o Senhor nos chamou para confiar nos seus propósitos, nas suas estratégias, em tudo que o Senhor faz. Então é assim, Pai, que nessa noite nós queremos nos apresentar a Ti. Pessoas confiantes, mulheres e homens confiantes do Teu agir, tendo a certeza de que o Senhor sabe de todas as coisas e tem o melhor para nós. Senhor, nós queremos Te cultuar, nós queremos Te oferecer o melhor de cada um de nós. Então eu te peço, Pai, que o Senhor esteja falando conosco, que nós possamos ter os nossos corações férteis, para que a Tua palavra seja a semente lançada em raiz e frutifique, Pai. Eu te peço em nome, pelo amor do Senhor Jesus. Amém. Hoje é dia de celebrar ao Senhor com alegria. Hoje é dia de estarmos juntos aqui em adoração, servindo com alegria. Você pode declarar nessa noite que você é feliz com Jesus. Você pode declarar nessa noite que apesar de qualquer dificuldade, você sabe que tendo Jesus na sua vida, você segue em paz. Se paz é mais doce, se você estiver gozando hoje, ou se estiver sofrendo uma dor muito forte, não importa, seja o que for, declare: eu sou feliz com Jesus. Coloque um sorriso nos seus lábios, olha para o irmão que está do seu lado, olha para essa mulher plena que está do seu lado, à frente ou atrás de você, sorria para ele ou para ela. A presença do Senhor já é
Tua igreja te adora. A igreja declara. Abre os seus lábios em adoração. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Levantamos nossas mãos rendidas a ti, ó Rei dos Reis. Declare as características desse reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. A ti, Senhor. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Palavras de adoração, Senhor. Você é Deus. Vamos juntos. Ser adorado, Senhor. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, Obrigada, Senhor, por pertencermos a esse reino. Receba a adoração da tua igreja. E nós adoramos só a ti, Senhor, a mais ninguém. tua igreja te adora. Só ao Senhor glória e honra, majestade, poder, para todo sempre, igreja do Senhor. Amém? Amém. Vamos declarar os versículos da palavra do Senhor. Enquanto você lê esses versículos, você está adorando ao Rei. Você continua louvando ao Rei, declarando a verdadeira palavra do nosso Deus. Diz assim: o nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e fica protegido. Quem conhece teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Amém. Degustando essas palavras, você vai se sentar. Você ainda está diante do Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor na beleza da santidade dele.
alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Amém. Louvado seja o Senhor. Muito bom, irmã Delcina. Parabéns. Que alegria. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz da parte de Jesus. Amém? Estamos juntos e alegres nesta segunda noite do nosso Congresso de Mulheres Plenas em Deus. E hoje a chuva nos visitou de forma intensa, mas nem a chuva, nada e ninguém pode impedir a minha e a tua adoração. Amém, igreja? Estamos juntos, estamos alegres nesta noite, celebrando ao Senhor. Deus está presente aqui. Deus está recebendo a nossa adoração. E que bom que você voltou. Que bom que você conseguiu suplantar a chuva e chegar à casa de Deus. Certamente Deus já está derramando chuvas de bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Creia nisto nessa noite, em nome de Jesus. Nós estamos inseridos, imersos, envoltos nessa nuvem de glória, imersos na presença de Deus, e poderemos nesse instante do nosso culto trazer ao altar de Deus nossos dízimos e ofertas. Meu querido e minha querida, esse é um momento muito especial, porque nós podemos testemunhar de forma prática sobre a fidelidade do Senhor sobre nossas vidas. Deus tem te abençoado, amém? Deus tem suprido a tua vida, Deus tem suprido todas as tuas necessidades. E nós não poderíamos esquecer que também estamos em um meio especial de campanha de missões mundiais. Então, meu querido, minha querida, nos próximos minutos você vai louvar o Senhor, continuar louvando o Senhor com todo o teu coração. Mas também você vai sair do seu lugar e trazer ao altar de Deus aquela parte que pertence a Ele, o teu dízimo, a tua oferta. A igreja do Senhor plantada aqui em Jardim Santíssimo conta com a fidelidade do Senhor sobre nós através da tua generosidade. Seja generoso nesse tempo, meu irmão e minha irmã, e abençoe a obra de Deus com o teu dízimo, com a tua oferta, e não esqueça de ofertar para missões mundiais. Nós estamos vivendo um final de semana muito abençoado. Hoje tivemos nosso almoço missionário e eu estou muito feliz com o envolvimento, o engajamento da igreja. Nós amamos a obra do Senhor. Nós estamos envolvidos no projeto do reino de Deus. Por isso o Senhor tem sido tão bondoso, tão magnânimo para conosco. Nos próximos minutos, faça esse movimento de adorar. E enquanto adora, também adore o Senhor com a entrega dos seus recursos financeiros. Você que está conosco em casa, virtualmente, ou você que veio hoje não tão preparado assim, se você desejar, você pode fazer suas contribuições através das mídias sociais de nossa igreja. Está ali nossos dados bancários e também o nosso Pix. Não deixe de participar daquilo que o Senhor está fazendo nesta noite. Fique de pé no lugar onde você está e juntos, como os irmãos da música, adoremos ao Senhor nesta noite. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder me fez vencer a sua igreja amada.
Segurança em ti. Tu és o nosso castelo forte. Tu és a rocha dos séculos. Tu és, Senhor, o amado de nossa alma. E nessa noite, Pai, estamos em tua presença potente, tua presença graciosa. Receba, Senhor, nossos dízimos e ofertas como manifestações de nossa gratidão a ti, de nossa confiança tão somente no Senhor. Abençoe, ó Deus, cada irmão e irmã que pôde contribuir, aqueles que não puderam contribuir. Abençoe as famílias aqui representadas, para que a tua provisão, o teu sustento sejam constantes sobre a vida do teu povo. Que a prosperidade bíblica seja derramada e ministrada sobre o teu povo nessa noite. Aquela prosperidade que é a ausência de toda e qualquer necessidade. Receba, Senhor, a nossa gratidão, a nossa adoração, em nome de Jesus. E o povo de Deus, alegremente, diz amém. Amém, Senhor. Você pode sentar, minha querida, meu querido, no nome do Senhor Jesus. Eu quero nessa noite meditar com você sobre a palavra do Senhor. E Deus me deu hoje a oportunidade de ocupar este púlpito. E quem sabe você tenha vindo aqui na expectativa da pastora Dani Fraguito, mas pelas razões que nossa irmã já expôs, ela não pôde estar conosco, e aí você vai passar alguns minutos com o pastor Rogério Franguinho, Rogério Moreninho. Então me dê a sua paciência nessa noite, me dê a sua atenção. Cadê as crianças? Eu quero orar com as crianças. Nesse congresso de mulheres eu não poderia deixar de orar pelas crianças. Então vamos refletir com você, eu vou refletir com você sobre a palavra de Deus. Mas antes, nós vamos abençoar as nossas novas gerações. Nós iremos abençoar nossos filhos e nossas filhas nessa noite. Vem cá, princesa. Vem cá também. Isso. Coisa boa demais. Esse momento é muito bom, meus irmãos. Eu fico muito alegre. Sabe disso? Eu fico todo bobo quando eu posso orar por esses pequeninos. Porque eu sei, meus irmãos e minhas irmãs, que quando eu olho para eles, a nossa igreja tem um futuro. Tem um futuro brilhante e já hoje vive um presente fofo, bonito, abençoado. Então erga suas mãos para cá, vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, tome nossas crianças, Pai. Nós as amamos, como elas são preciosas para nós. Pedimos, ó Deus, nessa noite, que a tua mão de poder continue sobre elas.
guardando, protegendo, abençoando, dando saúde. E, meu Pai, nesse momento de nosso culto, quando elas terão o seu culto, aquele momento de culto infantil, que elas hoje, através da equipe desse ministério, recebam da Tua palavra, recebam da Tua bênção, sejam orientadas pelo Senhor. Pai, guarde e abençoe nossos filhos e filhas, que esse ministério cresça, que a casa do Senhor esteja cheia de crianças, porque nós queremos investir na vida delas. E de alguma forma, como igreja do Senhor, queremos proporcionar-lhes um futuro de bênçãos. Então ajuda-nos, Pai, para que como igreja sejamos úteis em Tuas mãos no investimento sobre estas vidas. Nós oramos e as abençoamos no nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Obrigado, gente. Beijo no coração de vocês. Vocês estão, mais uma vez, lindos. Essa corridinha boa, esse movimento de crianças, meus irmãos. Abra sua Bíblia nessa noite, na segunda epístola de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia nesse momento. Essa noite é a segunda noite do Congresso de Mulheres Plenas em Deus. E eu quero, nesta carta pastoral, convidar você a refletir sobre duas mulheres exponenciais. O texto bíblico vai nos inspirar nessa noite e eu quero muito refletir com você, querido, especialmente com você, querida, sobre a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 em diante. Você achou? Amém? Diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Até aqui, meu querido e minha querida. Segundo Congresso de Mulheres Plenas em Deus. Será que hoje ainda é necessário que nós reflitamos sobre o papel das mulheres no reino de Deus, na igreja local, nas famílias? E eu entendo, meu irmão e minha irmã, que é profundamente necessário e relevante. Nós precisamos, como igreja do Senhor, em uma sociedade, ainda hoje, em pleno século XXI, com fortes tons de machismo, com limitações, com diferenças salariais gritantes, algumas questões que não são tão declaradas e assumidas, mas que ainda existem. E longe aqui de meu coração trazer um discurso pautado em qualquer ideologia, mas eu quero refletir nessa noite com você sobre o papel das mulheres no reino de Deus. Não é novidade para todos que estamos aqui que no ministério de Jesus, ele resgatou a dignidade das mulheres que o serviam e o seguiam. No ministério de Jesus, ele não tinha apenas seguidores, mas também seguidoras. Pessoas que caminhavam com ele, que recebiam de seu ensinamento, mulheres, algumas delas pertencentes a famílias nobres, que inclusive o mantinham financeiramente através de suas ofertas, através de suas contribuições. Mulheres que pautaram o seu comportamento sob as palavras de Jesus, nas palavras, nos ensinos do Senhor Jesus, e ele lhes deu voz. Ele lhes restaurou a dignidade, ele lhes deu lugar para servirem a Deus nesse reino que ele então manifestara aos povos, esse reino que já está entre nós, esse reino que não terá fim.
E quando nós lemos, meus irmãos, nesta noite, esse trecho da segunda carta de Paulo a Timóteo, é interessante nós notarmos que Paulo está falando com muito amor, com muito carinho, com muito zelo, ao seu aluno, ao seu aprendiz, ao seu discípulo, chamado Timóteo, que posteriormente foi pastor em Éfeso, na igreja de Éfeso. E Timóteo, meus irmãos, é alvo de muitas orientações e do carinho do apóstolo Paulo. Paulo dedica 2 cartas para formar-lhe o caráter, para investir na vida de Timóteo. Mas é interessante que nesse trecho que nós lemos nesta noite, nós conseguimos perceber e pensar, e também pensar sobre alguns traços da família de Timóteo, alguns traços, algumas características estas que estão muito presentes na formação desse jovem obreiro, desse jovem pastor, desse grande líder do Novo Testamento chamado Timóteo. E quando Paulo, em sua segunda carta, ainda à guisa de introdução, Paulo fala sobre a sua alegria, sobre a vida de Timóteo, a firmeza de Timóteo, também considerando as lutas e as lágrimas derramadas por Timóteo. Paulo diz: eu dou graças a Deus e me lembro de tua fé sem fingimento. O apóstolo Paulo testemunha da integridade, da inteireza de coração presentes na vida desse jovem obreiro, desse jovem pastor chamado Timóteo. E nós estamos neste tempo, especialmente nesse final de semana, refletindo sobre esse tema, meus irmãos, mulheres plenas em Deus. E quando Paulo continua falando a Timóteo, Paulo traz a nós, como se Paulo estivesse aqui hoje presente e dissesse assim: gente, eu quero apresentar a vocês 2 mulheres plenas em Deus. Uma delas é Lloyd e outra Eunice. Estas mulheres tiveram um papel preponderante na constituição, na construção do caráter, na firmeza, na espiritualidade de Timóteo. Nós precisamos, irmãos, nesta geração, mais do que nunca, de pessoas que nos inspirem com a vida. Liderança é inspiração. A nossa geração está clamando por inspiração. Eu tenho dito aos nossos líderes aqui em Jardim Santíssimo, nós precisamos abraçar uma agenda propositiva, positiva. Nós precisamos construir propostas e apresentar propostas, porque propostas, sonhos, proposições inspiram o coração em meio a uma geração que está tão desalentada, meus irmãos. E quando olhamos para a figura discreta dessas 2 mulheres, Lloyd e Eunice, nós recebemos de Deus inspiração. As mulheres recebem de Deus inspiração. Nós, homens, também recebemos de Deus inspiração. Porque Lloyd e Eunice, apesar de discretas, apesar de pertencerem a uma cultura onde a figura feminina não gozava de tanta proeminência, elas conseguiram, meus irmãos, se destacar não por posturas pecaminosas, não por atitudes ofensivas, mas pelo fruto gerado por suas vidas. Quero que você entenda, meu amado e minha amada, nesta noite, enquanto nós lemos a palavra de Deus e refletimos sobre estas 2 mulheres exponenciais, que o Senhor ainda hoje deseja ardentemente usar as mulheres que se consagram aos seus pés. Minha irmã, se você está aqui nessa noite, tanto presencialmente como virtualmente, eu digo a você, Deus quer usar a tua vida. Deus quer multiplicar toda a sua unção e graça sobre a tua vida. E quando ouvimos isto, meus irmãos, o nosso pensamento, talvez equivocadamente, é remetido para grandes feitos, para grandes atos de liderança.
E nós esquecemos, meus irmãos e minhas irmãs, que o reino de Deus, ele é construído, ele é composto principalmente por pessoas que não se destacaram na história, mas que construíram legados que caminham e comunicam para a eternidade. E aqui estão diante de nós duas mulheres, Loide, avó de Timóteo, e Eunice, sua mãe. Alguns historiadores vão dizer que nesse momento da carta de Paulo a Timóteo, as duas eram viúvas, tanto Loide como Eunice. Alguns vão dizer que Loide era viúva e que Eunice, por não poder contar com a presença de seu marido e com a influência espiritual de seu marido, posto que o pai de Timóteo era grego, não era judeu. Ou seja, não confessava a mesma fé que Loide, que Eunice e que Timóteo. No termo bíblico, era considerado um gentio. E alguns historiadores vão dizer que a figura paterna na formação de Timóteo não foi tão excepcional, não foi tão efetiva, não foi tão presente. Até porque o pai de Timóteo não tinha os mesmos princípios norteadores de vida que a sua mulher Eunice. Mas é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que Paulo aqui vai destacar que estas duas mulheres fizeram um excelente trabalho. E através da vida delas, Deus agora poderia contar com um obreiro excepcional, aprovado. Timóteo, sim, apresentava suas fragilidades. Existem várias conjecturas sobre o caráter de Timóteo. Nós sabemos que Timóteo era um homem, nesse momento, jovem, com alguns traços emocionais de fragilidade. Paulo diz que Timóteo derrama lágrimas por conta de suas lutas, de suas dores. Mas Paulo destaca que Timóteo manifestava uma fé genuína, uma fé verdadeira e uma fé que foi gerada em seu coração, principalmente a partir da vivência e da influência com sua avó, Loide, e com sua mãe, Eunice. E o que, meu irmão e minha irmã? Estas duas mulheres podem muito nos ensinar nesta noite. Precisamos mais do que nunca de mulheres como Loide e Eunice. E se pensamos, minhas queridas e meus queridos, porque hoje a prioridade é das mulheres, se pensamos em mulheres plenas em Deus, alguns fatores identitários presentes aqui em Loide e Eunice precisam nos inspirar. Eram mulheres discretas, mulheres que caminhavam na simplicidade. E é interessante que nesse momento, elas não caminham no anonimato. Normalmente as mulheres citadas no Novo Testamento, elas emergem do anonimato. Nós vemos mulheres, personagens poderosas, tanto no ministério de Jesus, como nas cartas e nos livros desenvolvidos nos primeiros séculos da era cristã. Algumas passam despercebidas, quase que despercebidas, mas nós recebemos o relato da instrumentalidade destas mulheres. Mas nesse ponto aqui, Deus quis nos apresentar Loide e Eunice pelo nome. Mulheres discretas, mulheres simples, mas mulheres que fizeram a diferença. E ouvimos ontem sobre propósito, sobre a necessidade de não trocarmos, sobre a necessidade de você, minha irmã, não trocar propósito por propostas. Você lembra do que foi pregado ontem à noite? A importância de nós perseguirmos o propósito de Deus para nossas vidas. E estas mulheres, tanto Eunice, mãe de Timóteo, como Loide, avó de Timóteo, elas perseguiram um propósito. Elas foram usadas por Deus para fazerem a diferença na vida de Timóteo. E às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, somos tentados a pensar assim, duas mulheres no investimento sobre uma vida. Mas quando você olha para o futuro de Timóteo, para o quanto Deus usou esse homem, Timóteo teve o privilégio de ser discípulo de Paulo, o apóstolo, ninguém mais, ninguém menos.
Ele aprendeu do apóstolo Paulo como servir a igreja do Senhor, como ser um pastor aprovado. Meus irmãos, o nosso cristianismo ocidental é fortemente influenciado por todo o arcabouço doutrinário e teológico do apóstolo Paulo. E o aluno predileto, querido de Paulo, era Timóteo. Timóteo exerceu liderança na igreja de Éfeso. Foi marcante para aquela igreja, e apesar de suas fragilidades, ele foi aprovado por Deus. E onde começou esse processo de milagre, de relevância, de propósito na vida e na visão de Eunice e Lloyd. E minhas irmãs, algumas vezes, e por isso eu faço questão de, em nossos cultos públicos, orar pelas crianças, porque as mulheres têm um papel muito importante na construção e na proteção de lares de fé. Já disse aqui neste púlpito, nós somos acostumados e fomos acostumados culturalmente a entender e pensar o seguinte: quando o assunto é oração, chame as mulheres. Eu louvo ao Senhor porque nesse tempo e nessa igreja Deus tem levantado também um exército de homens intercessores. Amém, homens intercessores? Ih, Jesus Cristo! Alguém vai buscar a pastora Dani Fraguito agora. Parou de chover. Amém, homens intercessores? Ah, Jesus, que bom. Eu ouvi um amém, fiquei até arrepiado agora, hein? Amém. É isso aí, gente. Porque homem também ora. Na verdade, o papel, e vocês ouviram um pouco sobre isso ontem, a responsabilidade dessa cobertura espiritual, dessa liderança espiritual, tem que partir dos homens. E culturalmente falando, quem chama para oração em casa? A mamãe. Quem toma a iniciativa do culto doméstico? A mãe. Quem faz aquela força, aquele exercício dominical, matinal, para tirar as crianças da cama? Porque você sabe, meu querido, você sabe, minha querida, que no domingo tudo acontece. Não é verdade? A pessoa, aquele ser maravilhoso que mora contigo, se você falar assim, olha, vamos fazer um passeio no feriado, no sábado, ou no próprio domingo, bateu 5 da manhã, eu garanto. Já chegamos, está na hora. A pessoa abençoada não dorme. Mas, meu querido, quando você fala assim, filho, filha, é domingo, melhor dia da semana, dia de adorarmos ao Senhor, vamos para a igreja. Mais 15 minutos, mãe. Lá em casa, eu chamo o Daniel e eu fico assim, profundamente aborrecido. Porque, Daniel e Miguel, né? Eu chamo o Daniel ele vira para o canto, puxa o edredom e cobre a cabeça, como quem diz, não estou nem aí. Estou dormindo, não interrompa meu sono. E sabe, meus irmãos, alguns tempos atrás eu adotei a estratégia do Galo Zidane. Eu não sei se você conhece o Galo Zidane, mas se você procurar no YouTube você vai encontrar. Eu boto um galo para cantar na cabeça deles. A corda que o Galo Zidane está cantando, e pô, faz isso não, desliga isso e tal. Porque, irmãos, se nós não fizermos um movimento de investimento nessa galera, nessa geração nova, o que eles estarão aprendendo conosco? Há um perigo muito grande, porque aquilo que uma geração banaliza, a próxima geração não vai conhecer, e a terceira geração, meus irmãos, não vai ter nenhuma referência. O que uma geração faz influencia diretamente na próxima geração. E nós vivemos falando que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Mas como nossos filhos, os nossos filhos, aprenderão a amar o Senhor e conhecerão o amor de Jesus pelo nosso testemunho? E aí uma palavra aos homens, isto não pode ficar sobre os ombros das mulheres, mas tem que ser função nossa como casal, como família.
Mas em muitos lares e em muitos lugares, quando a figura masculina falta ou falha, essas gigantes atuam. Eu quero te encorajar, minha irmã, para que você não desanime, especialmente nos domingos pela manhã. Traga seus filhos, traga sua casa, vem com edredom dobrado. Meus irmãos, eu tenho pensado com a Aline de trazer um edredom, porque vocês veem, eu trago o Daniel para a igreja, ele dorme nesses bancos como se fosse um colchão de água. E eu fico assim olhando, falei, gente, que sono. Então toma o edredom e dorme, mas vem para a igreja. Porque, meus queridos, daqui a pouco, os meus filhos se tornarão homens. E eles precisam amar o meu Senhor e o Senhor da Aline. E quando eu vejo Lloyd, muito possivelmente viúva, e Eunice, mulher de um marido não crente, eu vejo que essas duas mulheres não falharam no investimento sobre a vida de Timóteo. E por elas não terem falhado a vida de Timóteo, o ministério de Timóteo alcançou muitas e muitas pessoas. Isso foi reflexo de quê, irmãos? Da vida e do ministério e do investimento de Eunice e de Lloyd. Mulheres plenas em Deus, apesar de discretas. Apesar de em muitos momentos abraçarem um caminho de simplicidade, a pastora Dani ontem falou sobre isso, mulheres que às vezes abrem mão de sonhos para investir na sua família, no seu filho, no seu casamento. Isso é ministério, irmãos. Isso é missão. Isso é dádiva de Deus, oportunidade do Senhor. Eu não estou aqui apregoando e ensinando que as mulheres precisam e podem tomar um caminho de frustração, de infelicidade, não é isso. Mas nós temos que pesar, meus irmãos, e identificar o que é muito importante, o que é mais importante, o que é mais importante para a tua vida. Na vida e na história de Eunice e de Lloyd, o investimento em Timóteo foi preponderante. Invista em sua família. Não deixe de cuidar dos seus filhos. Não deixe de cuidar dos seus filhos espiritualmente. De ser exemplo, de ser modelo, nós precisamos de referenciais. Mas também, meu amado e minha amada, quando eu olho para Lloyd e Eunice, e agora especialmente para Eunice, eu vejo o retrato de muitos lares que muitas vezes frequentam as igrejas evangélicas. Porque Eunice era cristã, temente a Deus, serva do Senhor, vivendo uma fé sem fingimento. E fé é essa que Timóteo aprende e também encarna. Mas o seu marido não era cristão. Tanto que Timóteo não foi circuncidado, não foi criado em um ambiente da religiosidade judaica. Mas aquela mulher chamada Eunice, ela não abriu mão de investir na formação cristã, na formação espiritual de Timóteo. A ausência, meus irmãos, o silêncio bíblico sobre o pai de Timóteo, para nós precisa ser sintomático. Sintomático. Já disse aqui deste púlpito, nós somos oriundos de algumas décadas atrás. E se você olhar historicamente para as décadas de 70 e 80, você vai ver uma ausência masculina muito grande. A maioria dos registros, onde existe lá o nome da mãe e do pai não declarado, se você fizer um estudo, olhe as estatísticas do IBGE, por exemplo. A maioria dos registros onde o pai é não declarado emergiram do final dos anos 70 e dos anos 80. Nessa fase da história, houve um êxodo de paternidade. Uma multiplicação da omissão masculina. E talvez algumas crises que nós vivamos hoje, enquanto sociedade, elas tenham raízes nesse momento. Porque a psicologia mostra e já nos prova que na formação do caráter e da identidade de um indivíduo, a figura masculina e a figura feminina são tão importantes quanto. Mas e em famílias, quando a figura masculina é ausente?
ou pior do que isto, é tida como fracassada, é um mau exemplo. A Bíblia nos mostra e nos dá a entender que na família de Timóteo, esse grande pastor chamado Timóteo, ele não contou com uma influência e uma presença masculina em sua formação. E aqui então, meus irmãos, abre-se uma bifurcação para nós nessa noite de reflexão bíblica. Para as mulheres que vivem esse quadro, a palavra é que Deus as renove, que Deus lhes dê forças. Porque mulheres plenas são discretas e ainda assim gigantes em Deus. Mas mulheres plenas em Deus, elas também são perseverantes. Minha irmã, persevere. Minha irmã, não desista. Não desista de proclamar e de plantar no coração dos seus filhos a mensagem genuína de Jesus. Por mais que demore, a semente vai germinar. Continue orando por seus filhos. Continue orando pelo seu cônjuge, pelo seu casamento. A palavra é persevere, não desista. Porque mulheres perseverantes, e Eunice foi uma mulher perseverante, elas geralmente veem o fruto de seu trabalho dedicado e poderoso. Em muitas de minhas pregações, eu me lembro de mulheres intercessoras. Mulheres que oraram durante anos, e após 20 anos viram a conversão de seu esposo. Mulheres que por muitas vezes ouviram, larga esse traste, deixa isso para lá, esse casamento já fracassou. Mas elas oraram e viram a transformação de Deus em sua casa. Logicamente temos que considerar a questão da preservação da vida e dignidade humanas. São princípios primordiais no Evangelho. Mas mulheres que oraram por seus casamentos e viram a resposta de Deus. Eu conheci mulheres, meus irmãos, que oraram a vida toda pela conversão de seus filhos. E não viram em vida seus filhos convertidos. Mas após morrerem, seus filhos se converteram e testemunharam: eu estou aqui hoje porque eu sou fruto da vida e da intercessão de minha mãe. Se nessa noite nós queremos ver aqui a manifestação de mulheres plenas em Deus, nós precisamos ser inspirados, e as irmãs precisam ser inspiradas pela perseverança de Eunice, que apesar de não ter um marido presente ao seu lado, influenciando seu filho, cuidando do seu filho, Eunice não desistiu. Minha irmã, não desista. E eu disse que era uma bifurcação nesse momento da pregação. Minha querida, não desista, persevere, mas você, meu amado irmão, você homem, você marido, retome o seu lugar e a sua postura dentro da sua casa. Davi, no leito de morte, ele dá 2 conselhos a Salomão. Ah, se Salomão tivesse ouvido Davi. Davi fala para ele: meu filho, tema a Deus. Nós sabemos que em grande parte de sua vida Salomão temeu a Deus, mas depois ele se prostituiu atrás dos ídolos. E a Bíblia nos mostra que ao final de sua vida ele se arrependeu. Mas Davi dá um outro conselho para Salomão: seja homem. A palavra de Davi no leito de morte para Salomão foi essa: tema a Deus e seja homem. E falar isso para um homem, se não for bem explicado, pode tomar contornos de ofensa. Que isso, pastor? Eu sou homem. Eu vi aqui o amém de vocês, eu ouvi o amém de vocês, um amém bonito, um amém grave, sabe? Aquele amém que toca a alma. Nós somos homens, chamados por Deus para esse tempo. Mas meu irmão e minha irmã, muitas vezes, homens de Deus falham no exercício e no cumprimento de seu papel.
Mulheres plenas em Deus precisam de terem ao lado homens que sejam homens de verdade. Não é problema, meus irmãos, uma vida simples. Ainda mais em um tempo pandêmico, não é problema enfrentar desemprego, redução de salário, não é problema. Não é problema, em algumas situações, termos que adequar as questões a um contexto financeiro mais enxuto. Problema é quando o homem se omite. Problema é quando o homem sempre está cansado, sempre está doente. Problema é quando o homem só pega a Bíblia no final de semana, quando pega para tirar a poeira, aí faz assim, ó, para vir para a igreja, quando vem no culto à noite, porque EBD não quer nem saber. Como é que você quer que seus filhos amem a palavra de Deus se você não ama a palavra de Deus, se você não estuda a palavra de Deus, se você vem a esse lugar como se esse lugar fosse um hobby, e nesse momento eu estou falando especificamente a homens. Mulheres plenas em Deus precisam de homens sarados e fortificados. Não apenas fisicamente, porque eu tenho certeza que as irmãs vão concordar comigo que se o maridão for sarado, tiver aquela barriga de tanquinho, é melhor. Né? Eu levei tanto a sério que a minha barriga está como um tanquinho daqueles mais redondos, assim, maiores. Eu estou tentando mudar isso, né? Não dá. Mas homens sarados nas suas emoções, na sua espiritualidade e na sua hombridade. Davi fala para seu filho, tema a Deus e seja homem. E hoje o Senhor fala nesse congresso para as nossas mulheres, porque mulheres plenas, repito pela terceira vez intencionalmente, precisam contar com a companhia de homens de Deus. Homens que sejam homens. E ser homem, meu irmão, não é gritar em casa e falar alto, dar suco na mesa. Já passou esse tempo. Se é que teve esse tempo alguma vez. Impressionante que as estatísticas nos mostram que grande número das violências domésticas, elas emergem do público evangélico. Sabiam disso? Grande número de violência doméstica são cometidas dentro de famílias ditas evangélicas. Porque submissão não é subserviência. Submissão não é humilhação. Submissão é compartilhar a missão que Deus deu ao casal. Então, homem e mulher têm seus papéis no cumprimento da missão. E muita gente interpreta submissão de uma forma equivocada. Eu lembro de um irmão que uma vez disse para mim, Rogério, lá em casa eu sou rei. Lá em casa o rei sou eu. Eu falei, bobão. Bobão. Eu me sento e uma filha vem tirar minhas meias e a outra me traz um copo d'água e a outra bota no canal que eu quero e a comida vem na minha mão. Eu falei, por que? Você tem algum problema de saúde? Você tem algum problema? Você não tem mãos? Eu fico vendo homens, às vezes, se justificando. Pastor, eu até ajudo em casa. De vez em quando eu até passo uma vassoura em casa. Meu querido, você não faz mais que a sua obrigação, porque a casa não é da sua mulher somente. O lar é de vocês. E quando fazemos algo em casa, não estamos ajudando, estamos construindo um lar saudável. Aí eu vou me lembrar do Adriano agora. Cadê o Adriano? Será que eu posso ouvir um amém das mulheres e dos homens nessa noite? Porque tem homem que acha que tem empregada. E aí a mulher não consegue ser plena. Por quê? Porque é infeliz, porque é frustrada, porque é magoada, porque é machucada. Isso é muito sério, irmãos. E por fim, meus irmãos, nós temos que pensar nessa noite, especialmente nesse congresso de mulheres plenas em Deus. Eu quero fazer um link com a mensagem pregada ontem sobre o propósito que Deus tem para a tua vida, minha irmã.
que Deus tem para a tua família, meu querido e minha querida. Porque nós estamos envolvidos na construção da manifestação do reino de Deus. Só há uma forma da sociedade conhecer a glória de Deus. Só há uma forma desse mundo melhorar. Só há uma forma da justiça e do juízo serem estabelecidos em nossa sociedade. É através da igreja. E meus queridos e minhas queridas, nós que somos adultos, nós já estamos na metade do caminho. Se você ainda não cumpriu o que Deus tem na tua vida, trate de se apressar, de apertar o passo e colocar sua vida nas mãos de Deus. Porque eu não sei se você notou, meu amado e minha amada, você não tem mais 20, 17, 18 anos de idade. Alguns aqui ainda estão na casa dos 30, outros dos 40, 50, mas nós que aqui estamos adultos, nós já estamos na caminhada. Não viveremos 100 anos, irmãos. Mas os nossos filhos e as nossas filhas, eles continuarão e eles serão instrumentos de Deus, agentes de Deus na transformação do mundo. Você crê nisso? Eu não gerei filhos, meus irmãos e minhas irmãs, para o inferno. Eu não gerei meus filhos junto com a minha esposa para que eles se tornassem homens reprováveis, canalhas, desonestos. Eu não oro, meus irmãos, e eu digo isso a vocês, eu não oro pedindo a Deus que meus filhos sejam pastores, missionários, diáconos, ministros, mas eu oro a Deus para que meus filhos, os dois, sejam primeiramente convertidos, nascidos de novo, crentes, amem a Jesus. E por consequência, que eles sejam servos de Deus, úteis nas mãos de Deus, na geração deles, que é outra, diferente da minha. Que meus filhos não desperdicem a vida deles com o pecado, com as drogas, com a prostituição. Que meus filhos sejam como Timóteo foi. Eu tenho muita esperança em meu coração. E peço muito a Deus isto. Porque se eu, de alguma forma, aqui ou além, aqui ou na eternidade, se eu contemplar essa resposta para a minha oração, aqui ou lá em casa, eu direi: Senhor, minha vida não foi em vão. A minha principal missão foi cumprida. Meus filhos conheceram o teu amor através da minha esposa, que é uma mulher séria, uma mulher crente, uma mulher plena em Deus, uma mulher que já disse a vocês, sem ela, eu não sei se eu ainda ocuparia um púlpito, porque não consigo imaginar o meu ministério sem a minha esposa. Para mim é condição inegociável. Não somente a presença da minha esposa no templo, mas a participação dela em meu ministério. Deus me deu a bênção de ter uma mulher que me abençoa e abençoa a minha casa. A minha oração, minha irmã, você que é uma mulher plena em Deus, é que você veja na sua casa o seu Timóteo. Que você olhe para o teu filho, para a tua filha, e você diga: Senhor, eu estou investindo, eu estou trabalhando, ainda que nesse momento eu esteja investindo sozinha, eu vou continuar investindo, eu não vou desistir do meu filho, eu não vou desistir do meu casamento, mas eu vou investir. Que daqui a algum tempo você olhe para o teu filho e diga: poxa vida, valeu a pena. Esse é o meu Timóteo. Essa é a minha Débora. Fruto do meu amor, fruto da minha instrumentalidade nas mãos do meu Deus. Minhas queridas, nesse congresso de mulheres plenas, nesse dia chuvoso que fomos surpreendidos, a minha oração é que a vida de Eunice, mãe de Timóteo, e Lloyd, avó de Timóteo, nos inspirem a todos, especialmente as mulheres. Para que então essas mulheres plenas em Deus descubram e entendam que o caminho do serviço é o caminho da simplicidade,
caminho da discrição, mas é um caminho que clama e proclama para a eternidade. Quantas vidas foram salvas através do ministério de Timóteo? Quantas vidas foram discipuladas através do ministério de Timóteo? Quantas vidas foram tocadas por Deus através da vida de Timóteo? Onde tudo isso começou? Em Lloyd e Eunice. Você não sabe, ouça-me, você não sabe o que Deus quer fazer através do teu filho e da tua filha. Você não sabe. Mas Deus quer usar as nossas gerações para manifestar a sua glória nesse mundo. Ah, pastor, eu estou tão desanimado, estou tão desalentada, meus filhos se afastaram. Eles vão voltar. Eles vão voltar. Porque você tem orado ao teu Deus e o teu Deus não falha. Creia nisso, minha irmã, creia nisto. Seja perseverante, minha querida, não desista, não esmoreça. Em congresso de mulheres plenas como este, talvez algumas irmãs cheguem aqui se sentindo tão esvaziadas, tão feridas, mas a visão que Deus tem a teu respeito é de uma potência. A Bíblia está repleta de histórias de mulheres que abençoaram a humanidade, simplesmente porque se colocaram nas mãos do Senhor e decidiram obedecer ao Senhor. Persevere, minha irmã. Persevere. Pastor, eu estou sem forças. O Senhor está aqui presente. Você crê nisso? A nossa força vem de um Deus que faz milagres. A nossa força vem do Deus que criou os céus e a terra. Quando você busca o Senhor, e minha irmã, você é uma mulher de oração. Quando você busca o Senhor, quando você ora, quando você se quebranta, algo espiritual começa a acontecer no teu interior. Uma alegria inexplicável é colocada em teu coração, porque o Senhor te dá alegria, o Senhor te dá forças, o Senhor renova os teus sonhos. Minha irmã, não se entregue às lutas, mas continue buscando perseverantemente, porque Deus está contigo. E a plenitude que você busca vem do Senhor. A minha oração nessa noite, e aí, de carona, é para que também Deus levante neste lugar homens que ouçam Davi, que temam a Deus e sejam homens. Ser homem não é falar grosso, ser homem não é esconder as lágrimas. Que isso, pastor? Homem não chora. Homem não chora. Se isso for verdade, eu estou com sérios problemas, irmãos. Estou com sérios problemas. O homem chora, especialmente o homem chora diante do Senhor, se quebrantando, pedindo perdão. Perdão porque foi agressivo com a família. Perdão porque não foi tão íntegro assim. A integridade de Timóteo era reflexo da integridade de Eunice, não de seu pai. A minha oração é que Deus levante homens tão íntegros, que gerem filhos mais íntegros do que eles. Porque mulheres plenas precisam de homens de Deus ao seu lado. E a minha oração também é para que Deus abra a sua mente. Quando eu oro pelas crianças aqui, meus irmãos, eu não vejo apenas crianças. Eu vejo gigantes da fé. Eu vejo gigantes da fé. Eu vejo pessoas, sabe, que serão melhores líderes do que eu e você. Quando eu oro pelos nossos filhos, e sabe, não é só filho não, é neto, é sobrinho, porque a gente tem que arrastar as novas gerações para a igreja, investimento mesmo, sério, coisa séria. Quando oramos por eles, meus irmãos, e quando eu oro por essa galera tão linda, eu vejo pregadores do Evangelho. Aí sim eu vejo pastores, vejo missionários, eu vejo pastores que vão me colocar no chinelo. Não que seja difícil isso, mas eu olho para as novas gerações e eu vejo um potencial. Sabe, a minha oração hoje
Amada mulher plena em Deus, é que você perceba através de Ló e de Eunice que Deus te colocou em uma posição estratégica para abençoar o mundo e as próximas gerações. Alguns frutos talvez não vejamos aqui nessa vida, mas veremos quando chegarmos em casa, porque nós não estamos em casa. Nós vamos chegar em casa. Deus vai nos dar a bênção de vermos alguns frutos aqui, enquanto peregrinamos. Outros veremos lá. Não desista. Deus quer usar a tua vida. Creia nisso. E através da tua vida, Deus está formando uma geração de gigantes. Timóteo, apesar de todas as suas fragilidades, apesar de viver com o drama da ausência paterna, Timóteo foi um grande pastor, um grande líder. É interessante como Deus faz as coisas. Deus coloca Paulo na vida de Timóteo. Você claramente percebe uma transferência aqui. E uma ação de Deus para suprir uma necessidade de Timóteo. Timóteo foi aluno do grande apóstolo Paulo, filho na fé. Paulo fala de Timóteo como meu filho amado. Que na sua casa, Timóteos, Déboras, heróis da fé sejam gerados. Enquanto os irmãos da música se aproximam, a minha oração é para que o Senhor te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. E que destes dias, mulheres plenas em Deus sejam grandemente abençoadas e fortalecidas pelo poder de Jesus. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Fique de pé no lugar onde você está. Nós iremos adorar ao Senhor. Logo após eu quero orar com você nesta noite. Apresentar a ti, ó Deus, sofrer.
especial para as mulheres aqui presentes. Para você, minha irmã, que deseja tanto, tem buscado tanto ser uma mulher plena, uma mulher cheia de Deus. Será que você conseguiria sair do seu lugar e vir aqui à frente? Eu queria orar com as mulheres da nossa igreja hoje. Você, mulher, vem aqui à frente. Sabe, você veio a essas noites de congresso. Eu não sei quais lutas você tem enfrentado, minha querida. Pode vir, tem espaço aqui, ó. Vem. Você pode se voltar aqui no altar. Eu quero orar com você esta noite. Amém. Deus está presente nesse lugar. Eu falei isso no culto aqui recentemente. Queria que os homens olhassem lá para trás, lá para o templo. Vejam quem de fato é a maioria. Vejam quem de fato manda. Mulheres plenas em Deus. São servas. Como Lloyd e Eunice, mulheres discretas, mulheres dependentes do Senhor, mulheres que são perseverantes, mulheres que sabem que estão construindo um legado, mulheres que nunca serão esquecidas pelos seus filhos, mulheres que nunca serão esquecidas por nossa igreja, mulheres que marcam a vida de seus cônjuges. Tenho certeza, minha irmã, que seu esposo não seria quem é se não fosse você. Eu quero muito orar nesse momento por essas mulheres que estão aqui na frente. Algumas mulheres estão atrás de mim também aqui, né? Mulheres plenas em Deus. E enquanto orarmos, eu quero que a igreja levante um clamor nesse momento. Minha irmã, você tem sido abençoada nesse congresso, mas Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que tem impedido a plenitude da tua vida. Deus sabe o que tem interrompido a alegria. Deus sabe o que tem roubado tuas forças. Eu queria que você orasse nesse momento. Te convidei aqui à frente, não para que você saia bem na foto, mas para que você se coloque diante do Senhor. Coloque tua dor, coloque tua angústia, coloque tua fraqueza, coloque a tua dúvida, coloque a tua limitação e busque a Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoe estas mulheres preciosas, Pai. As minhas mãos não podem tocá-las nesse momento, porque são tantas, são muitas, são tão especiais. Mas eu sei, Senhor, que a tua mão de poder está sobre cada uma delas nesse instante. A tua mão de poder, Senhor, está contemplando o coração destas mulheres. Independente, Senhor, dos seus históricos, independente, Senhor, da idade, independente, Senhor, da experiência, o Senhor conhece o coração das mulheres. O Senhor sabe as lutas que elas têm enfrentado. O Senhor sabe as decepções que elas viveram. O Senhor sabe os clamores mais íntimos. O Senhor sabe, ó Deus, das expectativas que eles estão alimentando em seu coração, quanto a orações que estão apresentando aqui neste momento. Senhor, que essa noite os céus se abram, ó Pai, sobre as tuas servas, e que haja sobre elas um derramar das tuas bênçãos. Como a chuva hoje caiu sobre nós, está caindo sobre nós, e regando a terra, que as chuvas do Senhor, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre elas, regando-lhes o coração. Ó Pai, fortalecendo a alma. Ó Pai, enxugue as lágrimas nessa noite, renove as forças, em nome de Jesus Cristo. E Senhor, se havia até então algum empecilho para que estas mulheres experimentem a plenitude em Deus, e nesse momento, pelo poder do teu Espírito, todo aquele empecilho seja agora retirado em nome de Jesus, e o coração seja puro, purificado, liberado, e haja um derramado da tua presença
na vida de seus cônjuges, como elas são importantes na vida de seus filhos, como elas são importantes no teu reino, nesta igreja, Senhor, e na transformação do mundo. Então abençoe as tuas servas nesta noite, em nome de Jesus Cristo. E nós, homens, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos por estas mulheres preciosas, plenas em Deus, e nós as abençoamos em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. E o povo de Deus diz amém, e amém, louvado seja Deus. Se você crê na bênção do Senhor, volte no seu lugar aplaudindo ao Senhor, e agradecendo ao Senhor, e louvando ao Senhor. Se é para Jesus, pode ser melhor. Aplaude o nome de Jesus nessa noite, porque o Senhor conhece os que são seus. Antes e irmão, o Senhor conhece. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz delas e tua oração. Separou e marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Separou e marcou no seu altar para servir. Para servir, para servir, amém, minhas irmãs. Amém, minhas irmãs. Amém, homens. Louvado seja Deus. Você pode sentar por alguns minutos. Estamos encerrando esse culto. Acho que eu já minha esposa aqui à frente. Ela terá uma participação muito importante nesse momento. Importante porque a Bíblia diz para nós honrarmos aqueles que são dignos de honra. E nessa noite, então, eu passo a palavra para a Aline, para que ela nos traga algumas considerações nesse momento. Boa noite, irmãos e irmãs plenas em Deus. E ver essas mulheres aqui na frente foi muito bom, porque elas estão lindas. Vocês viram isso? Que elas estão lindas, elas capricharam. Não teve chuva que parou essas mulheres. Elas estão aqui adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, oferecendo esse segundo dia de congresso. Ontem foi bênção de Deus e hoje também. E eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer a Deus. A Delvânia me deu essa missão de trazer os agradecimentos. Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de experimentarmos o que Ele tinha para nos oferecer. O cardápio foi lançado e nós agora precisamos usufruir dele. E foi ontem uma noite linda da parte de Deus e hoje também. Eu quero agradecer a cada irmã que esteve aqui ontem e hoje, a cada irmão que esteve aqui ontem e hoje, a cada amada que ajudou. A Delvânia falou, ele não fala nome, porque foi muita gente que ajudou de alguma forma, então a gente não vai falar nomes. A gente quer agradecer o pessoal que ajudou na decoração, no som, na recepção, enfim, nos detalhes, no brigadeiro, enfim. Deus é muito bom e Ele usa mulheres que se colocam à disposição. E eu não posso fazer esse momento aqui sem chamar uma pessoa que, primeiro o Senhor, que sem Ele nada disso que foi feito aconteceria, mas sem ela também não. Delvânia, vem aqui. Pode aplaudir ao Senhor pela vida dessa mulher, plena em Deus, que mesmo diante das dificuldades que se apresentaram, ela se mantém firme no Senhor. Que o Senhor sustente a nossa Delvânia, sustente a cada mulher da nossa MCM. Foi surpresa? E eu queria deixar com a Delvânia um versículo e deixar com as irmãs também esse versículo,
que é a Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, versículo 58, que diz assim: portanto, e aí eu vou parafrasear Paulo, vou dizer assim, ó, portanto, minha amada irmã, sede firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E para você, mulher plena em Deus, também quero fazer a mesma leitura. Portanto, minhas amadas irmãs, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus abençoe as mulheres plenas em Deus da nossa igreja, a nossa MCM, que a gente segure as mãos da Delvânia e a ajude nesse trabalho, que com certeza muitos frutos ainda virão para a glória do nosso Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pelo que Ele fez ontem, pelo que Ele fez hoje e pelo muito que Ele ainda há de fazer através das nossas vidas. Delvânia, um pequeno mimo aqui para você. Deus te abençoe, abençoe o seu ministério, abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Está tímida, Delvânia? Ela caiu na armadilha, voltou. Amém. Não vai embora não, vocês dois não vão embora não. Irmãos, é uma noite festiva. Eu orei com as mulheres nessa noite, mas é um tempo de celebração. É um privilégio para a nossa igreja contar com você, minha irmã. Me sinto muito honrado em pastorear uma igreja que conta com mulheres fantásticas, sabe? Lá no seminário, eu lembro que se um dia fui seminarista, não lembro mais. Algumas coisas às vezes voltam. Lá no seminário eu ouvi assim: olha, vocês serão pastores, e se vocês quiserem que o ministério de vocês seja abençoado, contem e conquistem o coração das senhoras, das mulheres da igreja. São elas que dão constância, força. Sabe, 22 anos passados, não é que é verdade? Eu louvo a Deus por cada irmã que tem se envolvido no trabalho do Senhor, abençoado esta igreja e agora, nesse tempo, tem abençoado o meu ministério, orado pela minha vida. Deus abençoe as irmãs. Nós iremos, porque é uma noite festiva e tem que ser registrado. Então eu vou pedir de novo, vou pedir perdão a você, vou pedir de novo que você, mulher, venha aqui à frente, porque vai tirar aquela foto, sabe, de formatura, pessoal perfilado. Então as mulheres, por favor, venham aqui à frente de novo. Vem aqui rapidinho. Aquela foto linda assim, de Miss. Sabe como é que é? De Miss. Eu vou até sair daqui, gente. Tirou ou não tirou? Eu hoje nem tiro no relógio do Vânia, hoje nem tiro no relógio da saída fora. As mulheres podem subir no púlpito, vamos tirar aquela foto bonita, logo após a foto nós iremos orar encerrando esse culto e também louvando o nosso Deus. Ó, tem espaço lá em cima, pode subir, os fotógrafos aí podem orientar. Aqui, ó, mais pro meio, vem cá, Marlene, ó. Sim, nós temos mulheres plenas que estão nos visitando hoje. Você, minha irmã, que não é membro dessa igreja, está nos visitando, dá um tchauzinho assim. Olha só, que coisa boa, coisa bonita, coisa abençoada. Se você não tem um lado espiritual, já encontrou, tá? Mas se você tem um lado espiritual, leve um abraço para o nosso igreja, para o seu pastor, viu? Cadê as fotos? Esse momento bonito aí. Vamos registrar aquela foto para a posteridade. Tem alguém escondido aí? Ah,
todo mundo sorrindo, falando dízimo. Vai sair na foto, né, irmãos? Que bênção. Foi? Ah, tem outra. O negócio aqui é profissional, irmãos. Amém. As irmãs podem voltar aos seus lugares. Obrigado, minhas irmãs. Noite linda. Quero muito orar com você nesse momento. Enquanto você volta para o seu lugar, deixa eu orar com você. Volte para o seu lugar e se sente. Acalma o teu coração e alegre o teu coração em Deus. Vamos orar nesse momento. Você pode sentar. Feche teus olhos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo, esse final de semana, por esse segundo congresso das mulheres plenas. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando as coisas fogem ao nosso planejamento, elas não frustram os teus planos. E os teus planos são sempre maiores e melhores que os nossos. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos nesses dias, pela instrumentalidade de tua serva, a pastora Dani Faria. Obrigado pelas participações musicais. Obrigado, Senhor, por todas as mãos que se envolveram na preparação desse congresso, cada detalhe. Obrigado, abençoe tuas servas, abençoe a Leovânia na liderança deste trabalho tão importante. E agora, Pai, abençoe tuas filhas. E eu peço a Deus, leve o teu povo em paz, de volta aos nossos lares, guardados, protegidos e abençoados pelo Senhor. Dá-nos uma semana lindíssima, uma semana de respostas, portas abertas, milagres, glorificação do teu nome. E que, Senhor, onde estivermos, a plenitude de vida e graça sejam percebidas em nossas vidas. E em especial nessa noite, abençoe as tuas servas, mulheres plenas em Deus. E nessa noite que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam abundantes sobre todo o povo de Deus aqui reunido, sobre as mulheres plenas que estão aqui presentes e sobre Israel de Deus espalhado pela terra. Assim é o nosso desejo. E concordamos e dizemos amém e amém. Vá em paz, louvando ao Senhor, e que Deus abençoe a tua vida. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, e separou e marcou o seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, e separou e marcou o seu altar para servir. Até o próximo culto, querido. Deus te abençoe.